Está se deliciando com a conversa. Falando desse povo que não para de pintar cabelo. Exato, estou só anotando aqui. Pode deixar. Bem, meus irmãos, está chegando o nosso horário, 18h40, horário da nossa palestra pública, e nas quintas-feiras nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos estudar o Evangelho no seu capítulo 26, não é? Capítulo 26, itens 9 e 10. O capítulo 26 tem por título Dai gratuitamente. Deixa eu só pegar aqui. Será que eu botei? Capítulo 26. Ele vem do item mediunidade gratuita, né? E no mediunidade gratuita nós temos os itens 7 e 8, que foram estudados semana passada, porque nós fazemos o estudo sequencial, e hoje serão os itens 9 e 10, encerrando esse capítulo 26. Quem vai fazer a nossa palestra hoje é a nossa irmã Carmen Matos, contribuindo para a economia brasileira. Está de parabéns, Carmen. Mas antes de iniciarmos aqui a nossa palestra, nosso estudo, eu vou fazer uma leitura desse livro aqui, ó, Dia a Dia com Chico e Emmanuel. E a mensagem escolhida para a noite de hoje é a mensagem 186, que diz assim: contemplando as estrelas, indagando acerca dos mundos sublimes, não nos esqueçamos da própria sublimação, a fim de que, transformados um dia em estrelas conscientes do campo da vida, possamos, em qualquer parte, retratar o eterno bem, realizando com a nossa simples presença a exaltação do Senhor. Então, nesse momento em que estamos todos reunidos aqui, Senhor, em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos amigos espirituais, a nossa irmã Carmen Matos irá conversar conosco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, para que assim, mais orientados, mais equilibrados, possamos crescer em sabedoria, buscando a nossa renovação mental, que é imprescindível, para que assim, Senhor, possamos nos aproximar de Ti. Te rogamos também, Pai, a Tua bênção para todos os nossos irmãos sofredores, e que a Tua luz ilumine a todos nós, afastando as trevas e nos dando condições de ver a verdade. Que a Tua paz, que o Teu amor esteja sempre conosco, Senhor. Graças a Deus. Carmen, a palavra está com você. Você tem até 19h30 para fazer as suas reflexões. Que Deus te abençoe e abençoe a todos nós. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. É um prazer estar aqui. E esse estudo tem tudo a ver com a nossa vida, com a nossa atividade na doutrina, tudo que recebemos, tudo que aprendemos, é o nosso compromisso com a doutrina espírita, né? Eu posso dizer que nós estamos colaborando com o projeto de Jesus, que é a humanidade. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Nós recebemos, nesse momento que eu vejo, nesse estudo, o quanto que eu recebi com a oportunidade das pesquisas, com a oportunidade do conhecimento, das obras subsidiárias do Evangelho, o quanto que nós arrecadamos dessas luzes e o que nós fazemos a respeito disso, né? E ele fala, esse capítulo, ele fala da mediunidade, basicamente, mas sabemos que todos nós somos médiuns, né? Aquela questão do livro dos espíritos, aliás, do livro dos médiuns, aquela questão que a gente repete sempre, né? A todo momento a gente precisa repetir, porque muitas vezes achamos, eu não sou psicofônico, eu não psicografo, eu não tenho nem a psicometria que estamos estudando agora, não é? Tantas faculdades, o que eu faço? Como é que é essa comunicação que a gente faz com o alto? E Kardec nos diz no item 159, no capítulo 14, todo aquele que sente
num grau qualquer grau. A influência dos espíritos é por esse fato médium. Então, quando ele fala num grau qualquer, vamos imaginar as oportunidades que temos quando pedimos socorro à espiritualidade, socorro a Jesus. Quando entramos em prece, pedimos a consolação, pedimos o amparo, tanto para nós quanto para nossos entes queridos, ou para a humanidade que seja, o quanto que nós temos a certeza que estamos recebendo da espiritualidade a inspiração necessária, né? Então, nesse momento que nós temos essa certeza, o que nós fazemos com tudo isso que nós temos dentro de nós, que já amealhamos do conhecimento, das experiências e da certeza que temos da nossa trajetória como espíritos errantes, espíritos em busca do nosso aprimoramento, da nossa reeducação e da nossa reparação daquilo que fizemos equivocadamente no passado, né? Então, somos médiuns, né? Que faculdade temos, né? Se temos aí alguma faculdade que ela transparece com a psicofônica, não é? Mas temos essa certeza de que recebemos a inspiração do alto a todo momento, a todo instante nós estamos nessa comunicação. E eu queria começar com uma pergunta que fizeram a Chico Xavier, que ele responde. A pergunta foi essa: como entende você, Chico, né, a mediunidade espírita com Jesus? E ele responde: para mim, e digo isso apenas com respeito à minha pobre e apagada pessoa, Chico, né? Mediunidade espírita com Jesus tem sido um processo de iluminação, pelo qual, quanto mais bons espíritos escrevem e se comunicam por meu intermédio, mais evidentes se tornam os meus defeitos e as inferioridades, não só perante os outros, como também diante de mim mesmo. Compreendo desse modo que mediunidade com Jesus, para mim, tem sido um encontro progressivo e constante comigo mesmo. E em que a luz dos amigos espirituais me mostra, sem violência, quanto preciso ainda aprender e trabalhar para melhorar-me. Repara essa resposta de Chico, que nos traz a certeza do nosso progresso, daquilo que já conquistamos, com essa espiritualidade amiga que ela se traduz pelas obras, pelos estudos, pelas inspirações que temos. Então, são oportunidades, são luzes para o nosso processo de iluminação. E aí ele continua aqui mais um pouco. O exercício da mediunidade com amor e caridade, à luz do Evangelho do Cristo, já se mostra recompensa mais do que suficiente àquele que se dedica ao trabalho de intercâmbio entre o plano espiritual e o plano físico. Então, aqueles, como a Aninha, eu acredito que sim, que tem essa mediunidade psicofônica, que tem essa comunicação que se produz através da sua atitude numa mesa mediúnica, mas todos nós aqui, na certeza de que somos médios, que talento, eu não digo que talento, mas que faculdade nós temos. E hoje, até no nosso estudo, no livro Diversidade dos Carismas, a Rose falou de quantas faculdades nós ainda vamos descobrir quando estivermos mais evoluídos. Quantas faculdades ainda estão latentes em nosso ser que vamos dizer assim, aflorar no momento certo, quem sabe nessa reencarnação, em outra, mas certamente somos dotados de muitas faculdades, mas a nossa pequenez ainda, essa nossa inferioridade em relação ao nosso espírito ainda, capenga, ainda procurando buscar essa iluminação,
ainda não temos condições de aflorar essas mediunidades, né? E aí ele fala: todas as faculdades, todas, são favores pelos quais deve a criatura render graças a Deus. Todas as faculdades, todas. Aquela em que nós temos a inspiração de ajudar alguém, de consolar, de amparar, de instruir, nós que temos essa oportunidade do Evangelho de Jesus, o quanto que nós estamos devendo em relação a esse movimento de que recebemos e o que nós fazemos, né? Estamos dando na medida em que recebemos, então a equação precisa estar batendo aí, né? O quanto que nós recebemos e o que nós fazemos a respeito disso, né? Então, a mediunidade se encontra em todas as situações da nossa vida. Tem um texto aqui que é... Deixa eu me achar, que tem muito material aqui, eu estou meio pouco perdida. Tem um texto aqui. Tem um texto na Revista Espírita, de 1864, o senhor Jobard, é atribuído a ele, uma médium diz que recebeu uma mensagem dele dizendo que os médiuns deveriam cobrar pelas comunicações, né? Cobrar dos ricos para dar aos pobres. Repara, dos ricos para dar aos pobres. Repara só essa situação que acaba seduzindo. Ah, tá certo, coitados dos pobres, dos operários, como ela diz aqui, né? Precisa cobrar para poder... Agora, esse caminho do dinheiro até chegar aos pobres e os operários, aí a gente não sabe qual é o destino que vai ser. Então, o quanto que nós temos que estar alertas a respeito dessa questão da cobrança, dessa mediunidade mercantilista. E nessa pesquisa que eu estava fazendo, a respeito desse estudo, eu estava buscando algumas evidências contrárias, né, ao Evangelho. E eu achei muita coisa, do tipo assim... pastores trazendo o Velho Testamento e o Novo Testamento na certeza de que a cobrança deve ser feita. Então, buscando até cartas de Paulo. Imagina, as cartas de Paulo, onde Paulo de Tarso diz que todos os seus seguidores, todos aqueles que trabalhavam com ele, teriam que ter um ofício, teriam que ter como você se manter para não trazer essa questão da mediunidade paga, né? Então, ele nos fala assim. Então, é muito interessante como nós temos evidências, e principalmente nesse texto, nessa comunicação que eu vi, era um pastor buscando Paulo de Tarso aos Efésios, a Timóteo, trazendo a letra mata, né? Trazendo evidências de que deve ser cobrado sim, de que Paulo recebeu recursos para ele dar continuidade à caminhada dele. Então, como nós temos que estar alertas a respeito disso, né? Como nós temos que estar espertos em relação a essas evidências aí. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, quando Kardec nos coloca a mediunidade séria não pode ser e não o é, não será nunca uma profissão, não só porque se desacreditaria moralmente, identificada para logo com os ledores da boa sorte, como também porque um obstáculo a isso se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia, imutável, cuja perenidade, ou seja, a durabilidade, pois ninguém pode contar. Ou seja, de uma hora para a outra, aquela mediunidade, aquela faculdade pode ser tirada. Aí ele continua. Constituiria, portanto, para o explorador, uma fonte absolutamente incerta de receitas,
de natureza a poder faltar-lhe no momento exato em que mais necessária lhe fosse. Aí eu vi uma história, não me lembro quem contou, se é de uma obra, mas, enfim, histórias são sempre boas para a gente estar criando um ambiente do conhecimento, né? E essa história contava um pintor, né? Um pintor que ele pintava obras de Gauguin, de Van Gogh, de Renoir, enfim, desses pintores famosos, né? Então mas ele não tinha talento nenhum, ele não tinha habilidade nenhuma, ele recebia mediunicamente todas as obras, né? E assim ele cobrava por elas. No início ele até, sabe, trabalhava numa casa espírita, né? Daquele jeito como a gente sabe que tem muitos assim, mas a fama, ele ficou tão famoso, ele ficou tão vaidoso, tão se achando uma pessoa muito especial, que ele resolveu fazer esse trabalho num lugar separado, assim, num auditório, como as pessoas iam lá, compravam os quadros, e aí a espiritualidade resolveu dar um susto nele. E assim, num dia, como ele via os espíritos, era um auditório, né, pequeno, mas estava cheio, e a espiritualidade resolveu sentar no banco da frente. E aí, todo mundo chegando, e ele preocupado, aí ele falou assim, olha, vamos lá, vamos começar. E aí eles disseram, olha, hoje nós vamos assistir o seu talento, a quantas anda. E aí, viu o que deu? Nada aconteceu. Ele não conseguiu pintar um sete, nada, nada. Toda a mediunidade dele era através da espiritualidade. Então, morreu por aí. É como ele fala aqui, né, que ela pode ser tirada quando aprouver aos espíritos, né? Então, a gente sabe que todas essas questões são passíveis de acontecerem. Quantos companheiros nossos, né, que muitas vezes, por algum motivo ou outro, eles falam, eu não estou conseguindo mais me comunicar com a espiritualidade, não estou conseguindo mais esse contato. Então, vai saber qual é o planejamento da espiritualidade em relação a isso, né? E aqui, Emmanuel, que é interessante nesse livro aqui nosso que a gente está estudando, e tem uma mensagem que é uma mensagem muito, muito dura, muito real para os médiuns, e ela está no capítulo 11, que diz Mensagem aos médiuns. E Emmanuel começa assim: os médiuns, em sua generalidade, não são missionários, na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. E ele continua mais um bocadinho aqui no item 11.4, quando ele diz: todos os médiuns, para realizarem dignamente a tarefa que foram chamados a desempenhar no planeta, necessitam identificar-se com o ideal de Jesus, buscando para alicerce de suas vidas o ensinamento evangélico em sua divina pureza. A eficácia de sua ação depende do seu desprendimento e da sua caridade, necessitando compreender em toda amplitude a verdade contida na afirmação do Mestre: dai de graça o que de graça recebeste. E aí ele continua aqui: não deverão encarar a mediunidade como um dom ou como um privilégio, e sim como bendita possibilidade de reparar seus erros passados, submetendo dessa forma, com humildade, aos alvitres e conselhos da verdade. E aqui ele traz essa revelação aqui, a responsabilidade de todos nós em relação
as faculdades que recebemos do Divino Mestre. E aqui, nós temos aqui um exemplo aqui, que ele fala que muitas vezes nós achamos, mas eu também não sou médium psicográfico, eu não sou médium psicofônico, né? Então, sabe, o que que eu faço, né? Quem eu sou? E nesse exemplo aqui, esse companheiro aqui, esse trabalhador espírita, era um estudioso, uma pessoa interessada na doutrina e participava dos trabalhos na casa espírita, mas ele não se direcionava para trabalho nenhum, ele realmente ficava estudando. E um dia ele apareceu lá no centro para pegar alguns livros e havia um grupo que estava se preparando para ir numa comunidade para dar o passe àquelas pessoas doentes que não podiam se locomover, para trazer a palavra do Evangelho, para trazer o conforto e o amparo. E ele estava lá, e aí o pessoal, olha, faltaram 2, você está aqui, vamos embora. Mas eu não sei fazer, eu não tenho jeito, eu só sei estudar. Não, meu filho, você está aqui, vamos embora. E aí ele foi. Quando ele chegou lá, eles começaram a distribuir as pessoas, né, nas casas. Aí disse para ele, olha, você vai aqui, você vai dar o passe aqui nessa senhora que está muito doente e ela está precisando de muita ajuda. E assim ele foi. Deu o passezinho dele lá, achando que ele era, sabe, isso aqui não vai valer nada, não vai acontecer nada, mas ele mesmo assim foi lá e trabalhou essa mediunidade dele, trazendo as energias para aquela senhora. Leu uma página do Evangelho e, de repente, ela desencarna. Ela desencarna e aí ele ficou apavorado. Sabe? Eu sabia que eu não sirvo para nada, eu não sei o que é aquela coisa toda, né? Imagina, você que tinha que dar e agora aquela confusão toda, aquela senhora desencarne e aquele movimento todo para poder o corpo e tal. Aí agora a gente imagina se tivesse sido uma prece paga, se fosse pago. Imagina o que a família ia dizer. Olha aqui, você pagou e aí? O que aconteceu? Ela morreu, quero meu dinheiro de volta. Então, essas questões, né, são importantes para a nossa reflexão. E aí, no centro espírita, o pessoal confortou ele, né, trouxe ele para que ele usasse a doutrina para o conhecimento dele e tal. E aí ele desencarna. Ele desencarna alguns anos depois. Chegando na espiritualidade, a espiritualidade estava fazendo uma triagem para que as pessoas se direcionassem para os locais para o trabalho. E assim, ele disse, olha, eu não me lembro de fazer nada, eu só me lembro de ter estudado. Isso eu fazia muito, mas essa pouca coisa eu acho que eu não fiz nada. Ele nem se lembrava que ele tinha ajudado, que ele tinha ido na comunidade. E aí ele estava tristonho, porque todo mundo dizia, eu palestrei, eu dei curso, papapá, e ele disse que ele não sabia nada. E assim, quando, de repente, aparece uma senhora dizendo, eu quero ajudar esse senhor, eu tenho um depoimento para falar. Aí ela disse, olha, lembra, há uns anos atrás, né, você deu um passe para mim, na minha casa, e era exatamente aquilo que eu precisava para me desprender do meu corpo. Então, você foi fundamental para me ajudar esse desprendimento. E assim, muitas vezes acontece conosco, que nós achamos que não temos faculdade nenhuma, que não temos força, que não acontece porque não somos psicofônicos, porque não somos psicométricos, porque não somos psicógrafos, mas nós não imaginamos a força que nós temos da faculdade que é inerente ao nosso corpo, como nos fala aqui no Evangelho. Então, gente, esse estudo nos traz a certeza de que estamos no caminho certo, de que está tudo certo, é o de que precisamos. E como nós utilizamos essa nossa mediunidade, todo esse manancial de conhecimento que nós temos,
para poder auxiliar, para poder dar a nossa parcela, além daquilo que nós temos que fazer. E aí eu vejo isso na profissão, é claro que aqui no Evangelho ele fala que é justo que a pessoa que trabalhou, a pessoa que estudou, a pessoa que fez concurso, a pessoa que se especializou, que ela receba por aquilo que ela batalhou para isso. Mas e além disso aí? O que nós fazemos além disso? Qual é a nossa parcela além? E aí nós sabemos que essas potências da nossa alma, né, que nós até estudamos sobre isso, a gente não imagina o quanto de potência nós temos. Aí, outro dia, eu estava aqui na rua e foi interessante que eu vi uma moça da limpeza urbana, né, varrendo aqui a rua, o quarteirão, eu não sei. E aí eu estava vindo com o meu cachorro de uma rua em frente, e naquela rua tinham 3 garrafas quebradas, espalhadas no chão. Aí eu tive que desviar, aí eu fiquei pensando, criança vai passar, pode ser alguém escorregue, pode ser que alguém machuque. Aí eu fui lá falar com aquela moça, né, que estava varrendo do outro lado da rua, na parte que corresponde ao meu prédio. E aí essa moça, eu perguntei, olha, será que a senhora vai ali, faz parte do espaço que você precisa limpar? Aí a gente imagina que a pessoa vai dizer, isso aí não é comigo, é com a outra, não é? Em geral, a gente pensa assim dessa forma. Mas aí essa moça falou assim para mim, né, não faz parte do meu trabalho, do meu espaço que eu tenho que varrer, mas eu vou lá e vou limpar. Então, ela fez de boa vontade. Ela fez pensando no próximo, pensando em todos, que é a nossa missão aqui, a gente pensar na coletividade. E eu achei tão bonito dela, ela se oferecer sem reclamar, sem dizer eu não ganho para isso, que muitas vezes a gente escuta isso. Eu não ganho para isso, eu não ganho muito pouco para fazer um pouco mais. Então, a gente repara que essas questões fazem parte da nossa vida. Então, o quanto que nós trabalhamos essa energia, essa boa energia que amealhamos da espiritualidade, das obras, o aprendizado que nós temos, o quanto que nós estamos correspondendo, dando de troca aquilo que recebemos de graça, que é essa oportunidade de estudo, essa oportunidade de reflexão que nós temos a todo momento. E aqui, no livro Boa Nova, Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, ele nos fala naquela passagem em que relata Mateus, no início desse capítulo, quando ele nos diz assim, curai, restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Está em Mateus 10, versículo 8. E aqui, Humberto de Campos nos traz de uma outra forma, de uma forma mais, vamos dizer assim, mais atual, né? Para que a gente pudesse compreender por que curai os doentes, ressuscitai os mortos, é impossível isso, né? Como é que o corpo que já morreu vai ressuscitar? Hoje, até no nosso estudo, a gente falou muito sobre isso, né? Então, não existe isso. Então, a letra, ela atrapalha. A letra acaba nos embotando naquilo que a gente quer acreditar. Então, nada como a pesquisa, nada como o interesse para que a gente possa buscar. Aí ele fala assim, nesse trecho, em que ele conclama os discípulos e ele ele transmite aos discípulos o que eles precisam fazer. Aí ele diz assim, ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa do nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas de seu divino amor. Reuni convosco todos os que se encontram de coração angustiado e dizei-lhes, de minha parte, que é chegado o reino dos céus. E aí ele continua, trabalhai em curar os enfermos, limpar leprosos, ressuscitar
os que estão mortos nas sombras dos crimes. E aqui ele já traz para nós essa lucidez do pensamento de Humberto de Campos, que aqueles que estão às sombras dos crimes ou das desilusões ingratas do mundo. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. Então, essa revelação aqui, de Humberto de Campos para nós, ele nos traz essa certeza de que aqueles apóstolos, aqueles discípulos, na verdade, né, eles tinham aquela missão de dar continuidade ao trabalho de Jesus. E aí eu fiquei pensando, né, como é que Jesus reuniu aqueles discípulos, como é que ele pôde escolher aqueles? Eles eram ignorantes, eles eram até embrutecidos, eles eram orgulhosos, eles eram egoístas, igual como nós aqui. Não tem nada de diferente. Só que foi há 2.000 anos atrás, e o acesso que nós temos... De repente, nós estávamos lá, com certeza. E ficamos porque havia os discípulos e a multidão. E a multidão era deslumbrada com os milagres, com as curas de Jesus, adorava tudo, achava tudo lindo, mas na hora de que Jesus extraiu daquela multidão os seus discípulos, quem eram os discípulos? Aqueles que estavam dispostos, e tinham vontade sincera. Então, nós somos o quê? Discípulos ou multidão? É uma provocação aí para vocês. O que nós somos? Discípulos ou multidão? Ficamos ainda deslumbrados, achando tudo maravilhoso, mas será que estamos dispostos? Será que temos essa vontade sincera de fazer parte desse projeto de Jesus, que é a humanidade? Então, é uma questão para a gente estar pensando aí a respeito, né? Madre Teresa de Calcutá, eu adoro esse exemplo, ela participava de vários eventos, né? Várias situações em que ela pudesse falar do seu trabalho, pudesse falar da sua necessidade, dos recursos que ela precisava para a sua obra. Sabemos que ela tinha obra até, eu fui saber outro dia, ia na Austrália, né? Ela tem obra na Austrália. Como é que essa pessoa iluminada conseguiu isso? Então, ela desencarnou, mas a sua obra continua. Então, ela estava dessas reuniões importantes, cheias de empresários, cheias de pessoas poderosas, pessoas que tinham dinheiro, empresários, pessoas famosas, artistas. E aí ela falou do trabalho dela, ela contou para todo mundo da necessidade, pereré, aquela coisa toda. Aí ela terminou a palestra dela e foi aquele aplauso, aquela coisa toda, e mais de 2 minutos todo mundo aplaudindo de pé, Madre Teresa. E aí tinha um padre que conversou com a plateia um pouco antes, aí ele chegou para ela e disse assim: Madre, eu fico tão sem graça quando as pessoas estão aplaudindo para mim, eu fico sem graça. Aí a Madre Teresa falou assim: olha, eu não tenho esse problema, não, porque eles não estão aplaudindo para mim, eles estão aplaudindo ali para o nosso Mestre Jesus. É ele que recebe os aplausos, não sou eu. Não sou eu, eu fico na boa, porque eu tenho certeza que eu sou somente uma ferramenta velha na obra dele, né? Então, ela traz essa lucidez do trabalho, dessa mediunidade de cura, de acolhimento, de amparo, de buscar onde tem a necessidade para que ela possa atuar. Então, essa certeza que nós temos que ter, que nós somos meros, como diz Chico, meros instrumentos, lápis, né? Como ele diz, eu sou um lápis só, né? Em relação a essa mediunidade. E aqui, deixa eu me arrumar aqui. E aqui no Evangelho de Jesus,
no item 28, ele diz assim, Kardec nos diz assim, o título é Para os Médiuns. Ele diz assim, aquele que médium compreende a gravidade do mandato que se acha investido, religiosamente o desempenha. Sua consciência lhe profligaria, ou seja, causaria estrago como ato sacrílego, utilizar por divertimento e distração para si ou para os outros, faculdades que lhe são concedidas para fins sobremaneira sérios e que põem em comunicação com os seres do além-túmulo. Então, a gente sabe, né, quando a gente vê estampado nos muros, né, traga o seu amor em 24 horas a seus pés, não é? É a seus pés. Então, nós percebemos o quanto que existe de, como ele diz aqui, brincadeira, distração, né? Falta de seriedade. Como intérpretes, continua Kardec, do ensino dos espíritos, têm os médios de desempenhar importante papel na transformação moral que se opera. Os serviços que podem prestar guardam proporção com a boa diretriz que imprimam as suas faculdades, porquanto os que enveredam por mau caminho são os mais nocivos do que úteis ao espiritismo. Pela má impressão que produzem, mais de uma conversão retardam. Terão por isso mesmo, dar contas do uso que hajam feito de um dom que lhes foi concedido para o bem de seus semelhantes. Então, nós vamos ter que dar conta disso, né? É o que ele diz aqui. Aquela frase, né? Aquilo que você dá, você recebe. A cada um segundo as suas obras. Então, nós vamos ter que dar conta disso aqui. O médium que compreende o seu dever, longe de se orgulhar de sua faculdade, que não lhe pertence, visto que lhe pode ser retirada, atribui a Deus as boas coisas que obtém. Se as suas comunicações receberem elogios, não se envaidecerá com isso, porque as sabe independentes do seu mérito pessoal. Agradece a Deus o haver consentido que, por seu intermédio, os bons espíritos se manifestassem. Se dão lugar à crítica, não se ofende, porque são obra do seu próprio espírito. Então, o quanto que nós temos que tomar cuidado, o quanto que nós temos que estar alertas, e muitas vezes não só por nós, para aqueles em que achamos, dentro de uma casa espírita, nossa, esse médium é fabuloso, quantas comunicações ele traz, né? Aquele que tem um passe forte, né? Eu me lembro, na minha casa tinha uma pessoa que todo mundo queria receber o passe por ela, porque ela tinha um passe forte, né? Os outros eram fracos. Então, muitas vezes, nós mesmos aceitamos isso como verdade, achando que está certo. A pessoa tem um passe forte e a gente tem um passe fraco. Então, essas questões que permeiam a nossa mente e que muitas vezes a gente até aceita como verdade. Então, esse cuidado que a gente precisa ter, né? Aqui, dando continuidade aqui, no livro Nos Domínios da Mediunidade, Chico Xavier, ditado por André Luiz, no primeiro capítulo, ele diz assim, o Áuleos, o instrutor Áuleos, ele diz assim, médiuns somos todos nós nas linhas de atividades em que nos situamos. Somos todos nós nas linhas de atividade em que nos situamos. Saibamos cultivar a educação, aprimorando-nos a cada dia. Porque muitas vezes a pessoa é médio, então não preciso estudar, não preciso nada. Eu sou, sabe, eu sou uma pessoa que eu divulgo o evangelho, eu sou uma pessoa que ensino, eu sou uma pessoa que ajudo, acolhimento, eu converso. Eu não preciso estudar, sabe? Nada disso. A gente precisa se aprimorar, né? A gente precisa cada vez mais a pesquisa, o interesse, a vontade, tudo isso faz parte dessa nossa faculdade que recebemos, né? E aqui eu queria comentar aqui uma questão interessante,
do livro Devassando o Invisível. É um capítulo maravilhoso. Denise está rindo, pois é esse capítulo mesmo, O Beletrista. E ela nos traz, né, a Dona Ivone, esse livro ela fala da mediunidade dela. E esse capítulo ele tem uma questão aí muito interessante, né? A Dona Ivone conhece, ele é um espírito, né? Um espírito que gostaria muito que ela escrevesse a história dele. Era uma história, houve um problema com ele aqui na Terra, a sua amada suicidou e ele acabou cometendo um suicídio pela tristeza, pela angústia, pela condição que ele se achou em virtude desse relacionamento que não aconteceu, que houve um enguiço danado lá. E aí a Dona Ivone, ela acaba conhecendo esse espírito no plano espiritual e ela percebe que ele é, vamos dizer assim, medíocre, vamos dizer assim, é a palavra que ela usa, medíocre, né? Porque não tem moralidade e ele simplesmente ele queria escrever a história dele, ele dizendo que a história dele ia ser um sucesso, que enfim, mas a Ivone ela tinha, né, os amigos espirituais que contava com Bezerra de Menezes, Leon Denis, Charles, Leon Tolstói, então era uma equipe aí braba, né, de espíritos atentos àquilo que estava certo, né, e aquilo que estava errado. Então, nesse momento aqui, ela pondera com ele, quer dizer, o capítulo é interessante, é interessante da gente ler o capítulo todo. Então, ela pondera com ele, olha, a sua história não tem caráter moral e doutrinário para ser exigido para uma obra espírita. Então, nós não podemos aceitar essa obra como sendo uma obra espírita. Nós aqui só trabalhamos com obras espíritas. Então, ela tem que ter um cunho doutrinário, um caráter de moralidade e também amparar, consolar, né? Esse é o objetivo das obras que a gente psicografa. E ele insiste que a história é boa, tudo mais. Aí ela diz assim, né? Rogamos-lhe procurar-nos amanhã. Pediremos instruções aos meus conselheiros espirituais. Nada poderemos decidir sem ouvi-los. E assim ele aguarda, né? E no dia seguinte, ela diz assim: meu irmão, muito nos penaliza, ela fala para ele, declarar-lhe não ser possível servir de intermediários para o seu ditado aos homens. Aí ela diz assim: sim, porque uma obra patrocinada pela doutrina espírita há de apresentar também conclusões morais. Enfim, ela tem aqui o texto aqui, o parágrafo grande, mas ela diz que não tem condição, que a obra dele não serve para esse fim da doutrina espírita como cunho doutrinário, né? Suas páginas deveriam ter conceitos, e aí ela faz as críticas para ele. Mas aí nessa parte aqui, que eu acho a parte mais interessante, que ele acaba seduzindo a Dona Ivone para que ela aceitasse, né, escrever a história dele. Aí ele diz assim: Vossa Excelentíssima, esse eu vou ler o trechinho aqui, Vossa Excelentíssima poderá assinar o seu próprio nome, visto que não me importa em permanecer à margem. Olha, humilde ele, né? Ninguém precisará saber que a obra foi mediúnica. Poderá enriquecer. Olha o apelo que ele faz. Pois alegra-me poder concorrer para a sua abastança, porquanto estou informado das dificuldades monetárias que os afligem. Ou seja, ele sabia que ela estava dura de grana. Então, o que ele faz? Olha, a oportunidade que você tem. Você, esse nome famoso na literatura nacional, como ele diz aqui, quiçá no estrangeiro, glória, fortuna, admiração, adoradores. E aí ele tenta seduzir a Dona Ivone
tentando, né, de toda forma, para que ela pudesse aceitar e escrever a obra dele. Mas ela não teve jeito. Ela disse assim: a doutrina espírita ensina aos médios, meu irmão, que a fortuna de um intérprete do invisível será a paz de consciência e que a sua glória estará no dever cumprido perante as leis de Deus, como na renúncia ao mundo pelo amor ao bem e à verdade. Enfim, eles não poderão visar jamais quaisquer lucros pecuniários com a sua produção mediúnica, porque, se assim procederem, estarão incorrendo em penalidades graves perante a própria consciência e a santidade do mandato que lhes foi confiado. E aí ela corta com ele fica danado da vida, mas ficou em silêncio. E aí, o que nos traz aqui, 27 anos depois, 27? Acho que é isso. 27 anos depois, Dr. Bezerra de Menezes, conversando com ela, diz que há 27 anos, quando vos foi exigido testemunho do desinteresse, repara, 27 anos depois. Então, a espiritualidade, aí ela conta aqui que foi um teste para ela, foi uma prova para que ela pudesse dar o testemunho da sua do seu envolvimento com a doutrina, do amor da lei, enfim, tudo que é certo de fazer. E aí ela se dá conta de que esse tempo todo ele veio estudando com ela, ele acompanhou ela, e ele era o beletrista, como fala Bezerra de Menezes, é meu pupilo espiritual, a quem muito quero e que preparo e reeduco para a nova existência carnal. Então, aqui, esse exemplo nos traz a certeza, primeiramente, da nossa atitude enquanto médiuns, e a certeza também de que nesse contexto, nessa nossa caminhada, a todo momento nós somos provados, pessoal. A todo momento tem prova, por isso que as provas são espinhosas, são difíceis, mas como até a Verinha estava falando, como eu sou diferente hoje. Graças à doutrina, eu faço escolhas diferentes. Eu sou uma outra pessoa. E assim, são todas essas questões que a doutrina espírita nos traz, né? Referente à mediunidade também, mas são oportunidades que nós temos de nos melhorarmos com as provas difíceis e a nossa escolha diferenciada de tudo que a gente recebe, de tudo que a gente já aprendeu, de tudo que a gente já entendeu, né? dessa dinâmica da nossa reencarnação, em que todos os momentos em que achamos que vai dar tudo errado, que isso não aguento, que isso não é para mim, que isso está demais, que eu não aguento, pode estar certo que é exatamente para você. É exatamente o tamanho da necessidade de que precisamos para que a gente possa melhorar a cada dia. E aí, eu queria terminar... Já tinha mais coisas, mas tudo bem. Eu queria terminar com um livro aqui que se chama Na Seara dos Médiuns. E tem um texto, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, tem um texto que fala assim das faculdades mediúnicas, que está na reunião pública do dia 7 do ano de 60. E ele nos diz assim: há diversidade de dons espirituais, mas a espiritualidade é a mesma. Há diversidade de ministérios, mas é o mesmo Senhor que a todos administra. Há diversidade de operações para o bem, todavia, é a mesma lei de Deus que tudo opera em todos. A manifestação espiritual, porém, é distribuída a cada um para o que for útil. Então, o quanto que nós temos aqui de melhorar essa ferramenta
que é utilizada pela espiritualidade. Como é que a gente melhora a ferramenta? Pelo estudo, pela vontade, pelo interesse, né? Aí ele continua aqui. Assim é que a cada um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria divina, é a mediunidade, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência humana. O outro é confiado ao serviço da fé, o outro o dom de curar. A outra é concedida a produção de fenômenos, a outra a profecia, a outra a faculdade de discernir os espíritos, a outra a variedade das línguas e a outro a interpretação dessas mesmas línguas. No entanto, o mesmo poder espiritual realiza em todas essas coisas, repartindo os seus recursos particularmente a cada um, como julgue necessário. E aqui terminando, cada médium é mobilizado na obra do bem, conforme as possibilidades de que dispõe. Esse orienta, o outro esclarece, esse fala, o outro escreve, esse ora, o outro alivia. Repara, quando oramos, a nossa prece, né, com Jesus, a nossa prece inspirada, a nossa prece pedindo a inspiração do alto, nós somos utilizados através da nossa mediunidade. E ele termina aqui. Em mediunidade, portanto, não te deis a preocupação de admirar ou provocar admiração. E a gente quer ser famoso, né? Como nós somos vaidosos, um bocadinho, né? A gente quer que os outros reconheçam, né? Procuremos, acima de tudo, diz Emmanuel, em favor de nós mesmos, o privilégio de aprender e o lugar de servir. Então, pessoal, eu termino aqui com vocês, agradecendo muitíssimo essa oportunidade de estudo, porque quem ganha somos nós mesmos, né? Nós é que melhoramos, nós é que aprendemos a partir do estudo, da pesquisa, do quanto que a gente mergulha para fazer uma coisa caprichada para a gente também, né? Então, eu só tenho a agradecer a Casa de Francisco novamente, tá bom, gente? Obrigada aí pela paciência, pelo carinho de você, pelas energias boas. Obrigada. Obrigado, minha amiga. Nós é que agradecemos esse estudo tão completo, esse estudo que realmente nos trouxe assim reflexões, né? E muitas coisas baseadas nos nossos estudos. Isso que é bom, né? A gente perceber que a gente vai estudando e vai utilizando muito daquilo que a gente estudou nas nossas aulas, né? Nas nossas reflexões. Maravilha isso. Eu só tenho a te agradecer muito por ter aceito o nosso convite, tá bom? Então, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje, agradecendo a todos que conosco se reuniram nessa noite para estudar, para refletir. Quero deixar aqui meu abraço para o nosso amigo Paulo, pedir que ele leve o nosso abraço para a companheira Sandra, que estamos todos aqui orando por ela, para que ela se recupere em breve, para que ela possa retornar às suas atividades o mais rápido possível, tá bom? Que nós deixo aqui um abraço, um beijo no coração da nossa companheira Sandra. Que Deus a abençoe e a fortaleça sempre. Então, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui a nossa reunião. Eu vou pedir para o nosso amigo Jorge fazer a nossa prece de agradecimento. Jorge, por favor. Bueno, agora estou conseguindo transferir rapidamente. Treinei aqui, agora está bom. E assim, senhor, terminamos mais um momento de estudos, mais um momento em que estamos tendo contato com o Evangelho, podemos ter condições de crescer, de evoluir, de estar um passo cada vez mais próximo do nosso Mestre Jesus. Falamos de um estudo problemático, que é essa cobrança na atividade mediúnica, que muitas vezes mal interpretada, nos leva a equívocos, a dificuldades, nos leva a não poder trabalhar de modo desejável, de modo harmônico. Felizmente estudamos, felizmente aprendemos, felizmente trabalhamos de modo positivo, ainda mais reforçado pelo modo com que a Carmen nos proporcionou,
trazendo assim muito equilíbrio e muita paz. Que possamos nos debruçar cada vez mais sobre esses temas, fazendo com que a paz, a harmonia venham nos alcançar e nos trazer a felicidade necessária. Muito obrigado, Senhor. Esteja sempre conosco, nos fortalecendo, dando-nos orientação, dando-nos aquele apoio tão importante para a nossa jornada. Muita paz, muita luz, é que humildemente lhe rogamos. Graças a Deus. Muito obrigado, meu irmão. Então, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui a nossa palestra da noite de hoje. Amanhã, sexta-feira, estaremos de volta às 16 horas para o estudo das obras Obsessão e Desobsessão de Sueli Caldas Schubert e Qualidade da Prática Mediúnica, tá bom? Então, um beijo no coração de todos, uma boa noite para vocês e que o Senhor continue a nos abençoar. Ó, Boa noite, gente. Bom coração de descanso. Boa noite. Até amanhã. Muita tchau, paz, muita tchau, luz. tchau, Ana, Carmen, Vera, Jorge, Denise, Alberto. Tchau, gente. Bom descanso a todos. Fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe a todos. Tchau, Amém. tchau, tchau.